uma alegria enorme a gente poder reunir para cultuar o Senhor, o nosso Deus, aquele que é o único digno de receber o nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria entre nós. Então a gente pode afirmar com toda certeza de que Deus está aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos, ele está aqui. Ele quer ouvir o nosso louvor, a nossa adoração individual, mas também quer ouvir o nosso louvor e a nossa adoração de forma coletiva. E antes da gente orar ao Senhor, eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 15 do livro do Apocalipse, a partir do verso 1, conhecido como Cântico de Moisés. Apocalipse, capítulo 15, verso 1. Último livro da Bíblia, livro da revelação. Apocalipse significa justamente isso, tirar o véu, revelar-se. Capítulo 15, verso 1. O apóstolo João escreveu: Então observei no céu um outro grande e terrível sinal, 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com estes se completa o juízo severo de Deus sobre toda a terra. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar todos que haviam vencido a besta, também a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico é: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará ao teu santo nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça agora se fizeram manifestos. O texto é belíssimo, a oração é belíssima, mas o que me chama a atenção aqui é que nós estamos com um olhar na eternidade, e depois da vitória de Deus sobre a besta, os anjos então pronunciam esse cântico. E quem é que compôs esse cântico? Foi Moisés. Olha que coisa interessante, os anjos cantando uma música composta por Moisés, não é assim? E Moisés compôs essa música no temporal, no aqui e no agora. Mas essa música permaneceu para a eternidade. Irmãos, tudo que a gente faz para o Senhor, no aqui e no agora, cada louvor que nós entoamos, cada composição que nós fazemos, cada oração que nós ofertamos para Deus, cada ato de justiça que nós praticamos para a glória dele, a gente faz aqui e os anjos copiam lá na eternidade. Fica, Deus não se esquece, Deus se lembra, e isso é celebrado para a eternidade. Hoje nós estamos escrevendo aquilo que acontecerá na eternidade. Então tudo que a gente faz, seja por obras, por palavras, por ações, como o apóstolo Paulo falou, faça tudo isso para a glória de Deus, porque vai ficar. Assim que nós vamos adorar, com o olho na eternidade, amém? Vamos orar? Ó Santo Deus, nós te rendemos graças pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua excelência. Tu és amável, tu és santo, tu és justo, tu és o motivo de estarmos aqui, o motivo do nosso louvor. Nós sabemos que nesse sacramento do tempo presente, no dia que se chama hoje, nós temos o privilégio de tocar a eternidade.
E que assim seja, Senhor, na nossa vida, assim seja no nosso culto, que o Senhor possa olhar para nós e possa nos ajudar a Te adorar em espírito e em verdade. Ó Jesus, que Tu sejas o centro, que Tu sejas o motivo, que Tu sejas a nossa alegria, que Tu enchas o nosso coração com o Teu entusiasmo, um entusiasmo que não é produzido pela força humana, mas é produzido pela Tua presença gostosa em nós, por meio do Teu Espírito, que por meio de nós glorifica o Filho. Faça isso, Senhor, que tudo que fizermos hoje possa redundar na Sua própria glória. É assim que nós oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmão Eudes. Bom dia, irmãos. É bom outra vez congregar com vocês, né? E ver pessoas que a gente passa tanto tempo sem se ver. É muito bom. Vamos lá às nossas comunicações, só para que a gente não se esqueça que a igreja continua atuando durante a semana. Nós temos uma equipe que está trabalhando aí durante a semana o tempo todo, para que a gente continue sendo uma igreja viva. E graças a Deus nós somos uma igreja orgânica, né? Então a Jennifer vai dar os cliques lá e nós vamos acompanhar os avisos. Deu problema aí, Jennifer? Tá desligado o projetor. A Jennifer é nossa técnica. Bom, vamos passa só no outro lá, Jennifer. Eu vou avisando aqui por hoje, e aí no próximo domingo vocês veem a projeção. Mas não são muitos avisos, então vai ficar fácil, são avisos costumeiros. O primeiro deles é que a igreja continua se reunindo de segunda a sexta, às 8 horas, num grupo online. Então você é nosso convidado para participar. E como o pastor já mencionou aqui, é uma oportunidade ímpar de você compartilhar os seus sentimentos, levar suas orações em comunidade a Deus e também desfrutar da alegria de receber, porque tem muitos agradecimentos também do que Deus tem feito na vida da nossa igreja. Então você é nosso convidado, é só você mandar para a gente o seu WhatsApp que a gente te inclui e você recebe aí diariamente o convite para você participar do culto às 8 horas da noite, tá bem? Também um outro aviso que nós temos é as nossas atitudes sociais. Vocês estão vendo, tem uma caixinha aqui do meu lado direito, que quando estivermos ofertando, né, aqui do lado esquerdo está o gasofilaço, os 2 gasofilaços, e do lado direito uma cesta bonita aqui para a gente trazer alimentos não perecíveis para abençoarmos aqueles que precisam. Então, se você tiver e puder e quiser ofertar, traga, e no momento de ofertas, que a nossa irmã Nívia vai nos conduzir, você pode trazer e dedicar ao Senhor, porque quando nós servimos ao próximo, nós estamos servindo também a Deus, tá bem? Também, domingo passado nós tivemos nossa Ceia Ágape, foi um momento muito gostoso, foi online, mas foi muito gostoso, e nós esperamos que todos vocês se envolvam nesses momentos da igreja. Em breve nós faremos. Tissadê não participou de nenhum ainda ao vivo, né, Tissadê? Mas você vai ver que é uma delícia, sempre tem guloseimas muito gostosas e a gente se alegra juntos. Eu creio que são esses, né, Jennifer? Então, pessoal, vamos louvar? Hoje nós vamos louvar com a Nívia e sua equipe. Som. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé e vamos louvar ao Deus das maravilhas, que fez a terra, Criador, que fez o céu e o mar.
de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém, porque podemos louvar ao Deus de maravilhas e podemos dizer: Senhor, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça. Reina, Senhor, em nossas vidas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Continua nesse mesmo espírito de louvar e adorar ao Senhor. Coloque diante do altar do Senhor aquilo que toca lá no seu fundo, aquilo que te incomoda. Diz: Senhor, eu estou aqui para louvar e exaltar o teu santo nome. Recebe o meu louvor, Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo, é santo. louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor.
nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cante Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus. Por isso nós nos rendemos aos teus pés. Queria convidar você, nesse momento, a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando que nós também estamos na campanha de missões nacionais. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me
Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor Deus, nós estamos aqui e, apesar de pequenos, apesar de pecadores, e o Senhor sendo um Deus tão grande, um Deus tão santo, nós queremos entregar o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor receba a adoração que em comunidade nós ofertamos ao Senhor nesse momento. É o nosso prazer, nós vivemos para isso, para te adorar, para te exaltar, com tudo que nós temos, Deus, com tudo. Nós estamos louvando agora, mas na verdade a nossa vida integralmente é tua e nós queremos te adorar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Deus. Nós te pedimos que o Senhor continue a falar conosco nesse momento. Nós te pedimos que o Senhor nos traga uma palavra, porque nós precisamos da tua direção. Nós precisamos ouvir a tua voz. Te entregamos também nesse momento a vida das pessoas que te ofertaram e entregaram ao Senhor, confiando que o Senhor tem sido provedor da sua casa, provedor das suas finanças, que o Senhor esteja abençoando, Deus. E te pedimos também pela administração de tudo que foi entregue aqui, Deus, que seja sempre para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, antes de a gente compartilhar a palavra do Senhor, vamos ainda ter um momento de oração. Se você possui alguma necessidade e gostaria que a igreja orasse com você e por você, aí mesmo onde você está, fique em pé no seu lugar e nós vamos ao Senhor nosso Deus em oração. Nós cantamos e falamos justamente isso, né? Que nós nos rendemos aos pés dele. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós precisamos. Coloque diante do Senhor, então, a sua necessidade com plena certeza de fé de que Ele ouve você. Não importa a posição do seu corpo, importa a posição do seu coração diante daquele que tudo vê. Aquele que tudo sabe, porque nos sonda. Ó Santo Deus, amoroso, bendito, nosso Pai, nós reconhecemos que nós somos tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos. A nossa possibilidade de ver as coisas no futuro, ela é extremamente limitada. Muitas vezes o nosso coração nos engana, muitas vezes a gente tem falsas percepções, mas, Senhor, nós hoje não olhamos para as nossas limitações, mas para o Teu poder e o Teu amor que são ilimitados. E lançamos, como a Tua palavra diz, aos Teus pés toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, visita cada família, visita cada área da nossa vida, visita cada uma das nossas necessidades. Ó Senhor, te pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua direção.
a cura, Senhor, para as nossas enfermidades. Hoje, como igreja, nos lembramos do nosso irmão José Olindo, da sua esposa, nossa irmã Jandira, que o Senhor possa visitá-los ali no Espírito Santo, Senhor, e Muniz Freire, trazendo sobre eles a tua bênção, a cura, a plena restauração da saúde dos teus servos, não apenas no corpo, mas também na alma, nas emoções, renovando sobre eles a tua alegria e a tua paz. Esteja conosco, Senhor, esteja com cada um de nós também, Senhor, renovando sobre nós tudo aquilo que diz respeito à nossa fé, à nossa esperança, que os nossos olhos sejam colocados sempre em Ti. Agora, Pai, quando nós vamos abrir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Pai, te pedimos que o Teu Espírito que inspirou essas santas letras, Senhor, Teu servo, possa também nos inspirar, possa também falar conosco, Senhor, que assim como essas letras fizeram sentido à família de Asaf, possa também fazer sentido para nós, e que por elas sejamos alimentados, sejamos exortados e sejamos consolados também. Ensina-nos nessa manhã a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se sentar, por favor? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 81. Salmo 81. No domingo retrasado, nós meditamos no Salmo 78. E agora nós vamos dar um salto e vamos pular o Salmo 79, Salmo 80, e vamos pensar a partir do Salmo 81. A gente teve que fazer esse ajuste por conta do nosso calendário, porque já em dezembro a gente começa uma série de reflexões acerca do Natal, né? Então, nós estamos com a agenda um pouco mais apertada, aí nós tivemos que pular alguns salmos, e hoje nós vamos pensar um pouquinho no Salmo 81, Salmo de Asaf também. Muito bem, todo mundo achou? Se perto de você tem alguém sem Bíblia, ofereça a sua, por gentileza. Muito bem, irmãos, nós temos aprendido que nós estamos aqui refletindo sobre o terceiro livro do Saltério, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Eu sei que os irmãos já estão craques nisso, né? Esses salmos, na sua grande maioria, são salmos de Asaf e da família de Asaf também. Nós já falamos também que Asaf serviu a Deus no tempo de Davi, rei de Israel, e em seguida também a sua família, mesmo depois da divisão dos reinos, depois da morte de Salomão, a sua família continuou servindo no reino do sul em Judá, não é? Nós vimos também que esse salmo possivelmente não é um salmo de Asaf propriamente, mas um salmo da família de Asaf. Então, outra coisa importante também que a gente precisa de lembrar, que todos esses salmos, do 73 até o 89, são salmos do templo, ou seja, que falam sobre a nossa vida no templo. Nos dias de Israel, a vida girava em torno do templo, girava em torno da adoração, girava em torno das festas que o povo promovia ali no templo. E esse Salmo 81 especificamente, ele foi escrito a partir de uma dessas grandes festas de Israel. Nós sabemos que Israel possui 3 grandes festas, não é assim? Nós falamos aqui também, que são, vamos lá, isso, a festa de Pentecostes, não é? Pentecostes a gente comemora a fartura e a colheita, né? A abundância de Deus, a provisão de Deus. Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, isso mesmo, né? Depois da Páscoa. Páscoa é a segunda, uma outra festa importantíssima para o povo judeu também, que comemora a saída e a libertação do povo judeu lá dos domínios de Faraó. E a terceira festa, muito importante para o povo judeu, é conhecida como Festa das Cabanas, ou então Festa dos Tabernáculos,
quando o povo se lembra de quando peregrino ali no deserto, eles habitavam em cabanas. E essa festa é justamente o contexto onde o Salmo 81 foi escrito. Foi em comemoração dessa festa das cabanas e a liturgia, inclusive, que seguia a festa das cabanas. A liturgia da festa das cabanas era lindíssima, não é? Por exemplo, depois, nos tempos de Jesus, essa festa também continuou sendo comemorada, né? O que o povo fazia, por exemplo, nos tempos de Jesus, para os irmãos terem uma ideia. Eles se reuniam ali no templo mesmo, então os sacerdotes saíam com o povo em procissão, cantando, não é? Eles iam até um poço ali perto uma das portas de Jerusalém, conhecido como Poço de Siloé. Os irmãos já ouviram falar do Poço de Siloé? Ali eles enchiam, tiravam água daquele poço, depois eles iam em procissão até o templo de Deus, e o povo cantando, né? E o povo cantava no caminho, Isaías capítulo 12, depois vocês leem Isaías capítulo 12, que diz: vós com alegria tirareis a água da fonte da salvação. E eles cantavam essa música, e quando chegavam ali no templo, eles derramavam essa água sobre o altar, não é? E faziam isso durante os 6 dias. No 7º dia, no último e grande dia da festa, esse ritual se completava 7 vezes. O povo pegava a água no poço de Siloé com os sacerdotes cantando e vinham em procissão até o templo e derramavam a água ali sobre o altar. E enquanto eles derramavam a água, eles diziam: Senhor, nós temos sede. Senhor, nós temos sede. Senhor, nós temos sede. E é por isso que Jesus, por exemplo, em João capítulo 7, ele, nessa festa dos tabernáculos, nesse grande e último dia da festa, ele grita lá em alta voz, né? Se ele grita em alta voz é ótimo, né? Mas ele grita, né? E fala alto, e ele diz justamente isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque o povo estava dizendo: Senhor, temos sede. Senhor, temos sede. Senhor, temos sede. Aí Jesus vai e diz: vocês têm sede mesmo? Vocês estão com sede mesmo? Bom, se vocês têm sede, eu estou aqui. Venham a mim e bebam. Jesus é o cumprimento da festa dos tabernáculos nesse sentido, né? Ele é essa água que nós devemos beber para matar a nossa sede. E aqui era justamente esse ritual da festa dos tabernáculos, quando o Salmo 81 foi escrito. Esse Salmo 81, ele possui 3 blocos importantes para nós nessa manhã, que são 2 convites e uma advertência. O primeiro convite é um convite de adoração, ele nos faz um convite de adoração, nós vamos ver isso agora. O segundo bloco é uma advertência em relação aos ídolos, e o terceiro bloco é, mais uma vez, um convite ao retorno. Um convite misericordioso de Deus para que a gente retorne. Então, Salmo 81, se você tem sua Bíblia aberta, nós vamos ler o primeiro bloco, que vai do verso 1 até o verso de número 7, que é um convite de Deus para que nós possamos adorá-lo. Asaf escreveu o seguinte: cantai de júbilo a Deus, nossa força, e celebrai ao Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar os pandeiros, toque a lira e a harpa melodiosa. Façam ressoar a trompa na lua nova, na lua cheia e no dia da nossa festa. Porque é uma lei para Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma regra, ou seja, uma ordenança que ele impôs a José quando saiu contra a terra do Egito. Ali ouvimos uma língua que não compreendíamos. Ele declara: tirei o fardo dos teus ombros, e tuas mãos ficaram livres dos cestos e das cargas. Quando clamastes na aflição, eu te libertei, eu te respondi, oculto no trovão, provei-te junto às águas de Meribá.
então, esse primeiro bloco aqui é um convite de Deus para a adoração do povo, não é? Vamos prestar atenção em algumas coisas, porque quando nós falamos dos salmos do templo, nós estamos falando de liturgia. Os irmãos, por favor, eu imagino que eles estejam até craques nessa ideia da liturgia, não é? O que é a liturgia? A liturgia é justamente esse conjunto de regras, ou melhor, esse conjunto de hábitos e repetições que nós adquirimos dominicalmente, que nos fazem perceber quem nós somos, quem Deus é, como nós nos relacionamos com Deus e qual é o nosso lugar no mundo, como nós devemos servir no mundo. E melhor dizendo, como o mundo funciona e como nós nos encaixamos nesse mundo. Quais são as prioridades? Qual é a essência do nosso ser? Por que nós existimos? Então, isso estava aqui certamente na mente de Asaf, nesse momento litúrgico do povo de Israel, porque certamente, com maior ênfase durante as festas, Asaf queria sempre lembrar o povo de Israel era sempre lembrado justamente disso. Quem era o centro da adoração e qual era o lugar dos seus servos e do povo judeu nessa adoração. E aqui nós vemos algumas coisas que vale a pena a gente prestar atenção. A primeira delas é nos 3 verbos que estão aí nos 3 primeiros versos desse salmo, né? No primeiro verso nós temos aí o cantai, o verbo cantar. No segundo verso nós temos o verbo salmodiai, salmodiar, não é? E nós temos também aí o terceiro, ressoai. São 3 verbos. E aqui, eu vou dar uma aqui de professor de português, tá bom? Na verdade, eu colei isso aqui com a Kézia, eu pedi ela para me explicar o que esses verbos aqui querem dizer, né? E esses 3 verbos, o verbo cantar, o salmodiar, o ressoar, eles podem ser classificados assim, como sendo o verbo do imperativo afirmativo. E esse imperativo afirmativo, ele pode significar 3 coisas. Ou uma ordem, né? Uma ordem de Deus. Isso vai depender do contexto, né? Ou então pode significar um convite, ou pode também significar uma súplica. Ou então, ou uma ordem, um convite, ou uma súplica. Vai depender do contexto onde ele está sendo aplicado. E se nós vermos aqui de forma bem imediata o texto, nós vamos ver que o próprio Deus nos manda cantar. Isso parece que é algo imposto pelo próprio Deus, nos manda cantar, salmodiar e também nos manda ressoar a trombeta, porque em seguida diz, porque isso é uma lei para Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma regra que ele impôs a José. Ou seja, então, essa ideia do cantar, do salmodiar e também do ressoar, primeiramente também é uma ordem de Deus, ou seja, cultuar a Deus, portanto, não é uma opção para o seu povo. Não é no momento que eu sinto o desejo de adorar a Deus, que eu sinto o desejo de cantar a Deus, que eu sinto o desejo de salmodiar a Deus. É uma regra, uma lei que Deus impôs aos filhos de Israel. Então, a gente pode dizer aqui, então, que nesse caso está aqui no imperativo afirmativo, no sentido de uma ordem, mas é muito interessante também, porque é uma ordem para que você festeje. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas é uma ordem para que eu cante, é uma ordem para que eu faça salmos, é uma ordem para que eu faça ressoar a trombeta, mas se é festa, como é que pode ser uma festa obrigatória? Como é que pode ser algo que nos é imposto assim, goela abaixo? Eu não imagino a gente festejando assim, todo mundo de cabeça baixa, como se fosse um peso tremendo para nós. E eu penso que também por conta dessa qualidade da ordem de Deus, certamente aqui também nós estamos dizendo que esse texto pode ser também muito bem um convite para nós. E segundo um comentarista do Antigo Testamento, chamado Derek Kidner, ele vai dizer que essa ideia de ordem ao mesmo tempo e espontaneidade do povo era muito comum em Israel. Porque Israel entendia e foi ensinado desde pequeno
né, desde cedo na sua caminhada na fé, que os preceitos de Deus, as ordens de Deus não são pesadas. Deus nos ordena coisas para o nosso bem, para a nossa alegria, meus irmãos. Então, a ordem de cultuar ao Senhor, a ordem de apresentar a Deus o nosso louvor, é uma ordem, é um mandamento, é um preceito, mas também é para a nossa alegria. E deve ser feito de boa vontade por nós, porque se não for de boa vontade, não serve para Deus. A gente fala aqui na igreja, e vale a pena, a gente sempre está repetindo, que aqui ninguém é obrigado a fazer nada. Porque no reino de Deus, os servos não são obrigados a fazer nada. Você não é obrigado a vir à igreja. Você não é obrigado a adorar. E aqui diz, você não é obrigado a cantar, que significa usar a sua voz. Usar os seus talentos para cantar. Soltar a voz no tenor, sendo baixo, sendo contralto. Soltar a sua voz. Você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a salmodiar. E a ideia de salmodiar aqui tem a ver com os instrumentos de corda. Com harpa, com flauta, com tambor. Você não é obrigado a vir tocar os seus instrumentos aqui na frente, não. Você não é obrigado a tocar a trombeta, aqui o chofar, a lutar as guerras de Deus, porque é muito interessante nesse momento do culto aqui, a ideia de tocar a trombeta significa chamado para a guerra. Você não é obrigado a se alistar no exército de Deus e a lutar as guerras de Deus. No reino de Deus não existe imposição, meus irmãos. Porque se você não fizer isso com alegria, se você não fizer isso com liberdade, não serve para Deus. Algumas pessoas falam com os pastores assim, né? Eu já participo sempre disso. Falam, olha, pastor, você tem que trazer argumentos para que o seu povo vá à igreja e sirva a Deus. E se envolva nos ministérios, você tem que produzir argumentos e você tem que convencer os seus membros para que eles trabalhem na igreja, para que eles sirvam a Deus. E eu, meus irmãos, e com toda honestidade, que argumento mais eu posso dar, senão justamente esse? Deus é amável, Deus é adorável, Deus é sublime, Deus é bom, Deus é cheio de graça, Ele é a nossa vida, Ele é o motivo do nosso louvor, no nosso novo coração. Ele é tudo que nós temos. Ele é o amado da nossa alma. Por Ele nós estamos cativados. Ele nos cativou definitivamente. E se nós não viemos por esse motivo, nenhum outro motivo vai ser suficiente para Deus. Porque Ele quer o nosso coração. Ele quer ouvir a nossa música, os nossos acordes. Mas primeiro Ele quer ouvir o nosso coração. A gente precisa viver na presença dEle. Então esse convite à adoração é um convite espontâneo de Deus. Mas ao mesmo tempo Ele diz, você não pode ficar fora disso. Você precisa se lembrar do que eu significo para você. O catecismo do Westminster vai dizer que o dever de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Você nasceu, o seu dever, a sua obrigação, não é se tornar um religioso, não é se tornar um dizimista fiel, não é estar integrado na igreja. A sua obrigação primeira é glorificar a Deus e ter prazer nele. E ter prazer nele. A outra coisa que eu gostaria de pensar a partir do texto que nós lemos, desse primeiro bloco, é uma pergunta que a gente precisa de fazer. Vamos louvá-lo para quê? Ou por quê? O que ele fez? O que é que nós experimentamos
desse Deus que é a nossa vida. O verso 6 e 7 vai dizer: porque Ele nos faz lembrar. Tirei o fardo dos teus ombros e tuas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Quando você clamou na sua aflição, eu, Senhor, te libertei. Eu te respondi. Eu estava oculto no trovão e provei você nas águas de Meribá. Sabe por que a gente tem que adorar a Deus? É porque Ele fez coisas grandiosas na nossa vida no passado. É por isso que a gente precisa sempre se lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida, da sua libertação, da grande obra que Ele produziu em nós. Nós falamos aqui no domingo retrasado justamente isso. Onde nós estaríamos, meus irmãos, se não fosse a bondade e a graça de Deus? Onde você estaria se não fosse a grande obra de Deus na sua vida? O Senhor nos faz lembrar que Ele nos tirou o fardo dos nossos ombros e as tuas mãos ficaram livres dos cestos de carga. É muito interessante porque esse texto é bem descritivo, porque mostra coisas concretas que Deus fez conosco. O povo de Israel entendeu muito bem isso, porque era assim que eles viviam escravizados no Egito. Carregavam pedras e cestos pesados e eram escravos. E é assim também que a gente precisa enxergar Deus na nossa história, olhar para o passado e ver a libertação de Deus na nossa vida. Ver do que Ele nos livrou, daquilo que Ele nos libertou no passado. E é muito interessante porque também nem sempre a gente tem consciência das libertações que Deus fez conosco no passado. Muitas vezes é interessante também que nós temos histórias para contar, histórias que nós só conseguiremos entender e compreender na eternidade, quando Deus nos contar. Porque às vezes a gente ainda fica perguntando: Deus, por que tanta coisa aconteceu comigo, né? E por que eu estou chegando aqui todo arrebentado, não é assim? Mas na eternidade um dia nós vamos descobrir o porquê de tudo isso. Mas hoje, mesmo na nossa miopia espiritual, a gente pode olhar para trás e pode ver as grandes coisas que Deus fez por nós. Então louvar a Deus por quê? Por aquilo que Ele fez conosco. Pela sua libertação. Pela paz que hoje nós podemos já desfrutar. Pela alegria que hoje nós já temos de servir ao nosso Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Mas o segundo bloco que nos interessa aqui também na nossa reflexão é o bloco que vai do verso 8 até o verso de número 9, ou 8 do verso até o número 10, que é uma advertência em relação ao perigo dos ídolos. Então, verso 8, 9 e 10 diz assim: escuta, povo meu, agora eu quero te fazer lembrar. Tomara que tu, Israel, me escutes. Não haja no meio de ti Deus estranho, não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o Eterno, o teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a satisfarei. O verso 8 diz: escuta, povo meu. Os irmãos se lembram de alguma coisa quando a gente fala escuta, povo meu? Isso é um tema muito recorrente aqui nos Salmos de Asaf. Nós já falamos várias vezes. Asaf, quando escreveu esse salmo, assim como todos os salmistas, sempre tinham a mente ali voltada para o Pentateuco. Essa aqui é mais uma vez uma menção lá do nosso Shema, Deuteronômio capítulo 6. Se você não conhece o Shema, Deuteronômio capítulo 6, leia o Deuteronômio capítulo 6 e decore o Shema. O povo de Deus decorava esse texto, né? E justamente o Deuteronômio capítulo 6 começa dizendo isso: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único Senhor. E essa ideia do Shema é muito importante, do ouvir é muito importante, que não é apenas ouvir com esses ouvidos aqui,
e apenas deixar que essas palavras entrem e entender isso, mas preste atenção, e uma atenção obediente. Ou seja, o que Deus está dizendo obedeça a Israel, ouça Israel, o Senhor, o vosso Deus. E essa palavra ouvir, irmãos, é muito importante para nós aqui também nessa manhã, porque ela, no grego, ela é a palavra akouo. E essa palavra akouo significa ouvir em posição de submissão. O ouvir no grego significa você se submeter àquele que fala. É como se alguém estivesse falando e essa pessoa fala em posição de autoridade sobre você, e você inclina os ouvidos, né, para ouvir, para que a instrução caia nos seus ouvidos. Então, quando Deus está dizendo, ouça Israel, ouça meu povo, é justamente isso. Reconheça que eu sou superior a você. Reconheça o meu governo sobre você. Então, ouça Israel. Se submeta à minha voz. Preste ouvidos àquilo que eu tenho para dizer para você. Me sirva me obedecendo, Israel. Então, ouça Israel. Então, essa ideia do grego akouo, que tem essa ideia de nós nos submetermos a Deus com o desejo de obedecê-lo. Irmãos, não vale absolutamente nada para Deus se você apenas ouve e não obedece. Não é? Quem tem filho aqui sabe disso. Não é assim? Você pode falar com o filho 50 vezes. Em todas elas você pode ouvir. Mas se ele não obedecer, acho que é até pior, não é assim? Então, nós precisamos ouvir o que Deus tem para dizer para a gente, né? Ouça Israel, né? Não se esqueça disso, e agora se incline com desejo para que você possa me obedecer. E obedecer por quê? E por que nós precisamos ouvir a Deus? Por que nós precisamos prestar atenção aos ensinamentos de Deus? O João Calvino vai dizer uma coisa, irmãos, para mim e para você, que o nosso coração, o coração do ser humano, inclusive do cristão, é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Nós constantemente, nós temos uma tendência de constantemente nos esquecermos daquilo que precisamos lembrar, e de nos lembrarmos daquilo que nós precisamos esquecer. E constantemente, nas liturgias rivais à liturgia cristã, nós somos convidados a adorar outros deuses, aos ídolos. A gente sai daqui agora, faça um teste. Você sai daqui da igreja agora, aqui você está diante de Deus, Ele é o centro, Ele é o Senhor, nós estamos ouvindo isso aqui, Ele merece a nossa atenção, o nosso louvor e o nosso investimento, mas quando a gente coloca o pé do lado de fora da igreja, nós entramos em outras narrativas rivais ao Evangelho. Você liga a sua televisão e nós temos ali outras narrativas religiosas, rivais ao Evangelho, que estão dizendo a você o que você deve fazer com o seu corpo, que estão dizendo a você o que você deve fazer com o seu dinheiro, que estão dizendo a você como você deve conduzir os seus relacionamentos, que estão dizendo a você como você deve criar os seus filhos, que estão dizendo a você aquilo que você deve se afeiçoar, aquilo que você deve amar, estão dizendo a você o que é mais importante e o que é mais central na sua vida. E rapidamente nós nos enfeitiçamos com essas narrativas, porque elas são fortes e são constantes, meus irmãos. E elas nos afastam de Deus, nos enfeitiçam e nos afastam de Deus. E elas são extremamente atraentes porque elas parecem que fazem sentido. Porque quem vive nesse mundo sem dinheiro? Quem vive nesse mundo sem romance? Quem vive nesse mundo sem sexo? Quem vive nesse mundo sem alegria? Quem vive nesse mundo sem ter uma segurança para o futuro? E elas apontam e acenam com tudo isso, dizendo: olha, eu vou te dar esperança, eu vou te dar segurança, eu vou te dar alegria, eu vou te dar satisfação, eu vou te dar prazer.
É por isso que Deus está advertindo a Israel, e é por isso que o Senhor nessa manhã nos adverte, para que a gente não se deixe sufocar pelos ídolos. Nós precisamos ouvir, nos submeter a Deus e crer que Ele tem o melhor para nós. O verso 9 vai nos dizer o motivo disso. Ele vai dizer que os ídolos são vazios. E os ídolos são vazios mesmo. Por que eu tenho que adorar a Deus e eu não posso adorar outros ídolos, outros deuses? Porque eles são vazios. Eles não satisfazem. Eles não entregam. Eu estava lendo um pedaço da biografia do Steve Jobs. Acho que eu já até contei isso aqui para os irmãos. O Steve Jobs todo mundo conhece, né? O criador da maçãzinha, não é assim? E ele não tinha pouco dinheiro, não. Aliás, que ele investiu a vida dele toda para ganhar muito dinheiro. Ele era altamente focado nisso. Inclusive, ele abandonou assim, a criação da sua filha. E dentro do seu apartamento, mega luxuoso, que eu nem sei nominar, tanta coisa bonita, ele ligou para a filha dele e falou assim: minha filha, seu pai está doente, seu pai está morrendo, e eu gostaria muito de ver você. E a resposta dessa menina para o pai dela foi: pai, eu tenho 20 anos, e só hoje você quer me ver? Ela não foi. E aí, lá a biografia dele vai dizer que ele olhou para o apartamento, começou a pegar aquelas coisas mais caras do apartamento, aquela riqueza onde ele colocou a esperança dele de segurança, de futuro e tudo mais. E ele começou a quebrar os negócios, dizendo: é só isso que vocês podem me dar? Esse apartamento bonito, é só isso que você pode me dar? É só esse conforto que você pode me dar? E começou a quebrar as coisas, dizendo: é só isso, é só isso. O que o Steve Jobs estava falando? É vazio, é pouco demais, eu tenho fome de muito mais, e essa riqueza não pode me dar. Depois ele escreveu uma outra parte muito interessante, ele dizendo assim: você pode pagar as pessoas para dirigirem para você, você pode pagar as pessoas para ganharem dinheiro para você, mas você não pode pagar as pessoas para adoecerem para você. Na minha doença eu estou solitário. Essa doença é minha. Irmãos, a gente precisa definitivamente colocar no nosso coração que os ídolos são vazios. É isso que a gente precisa se lembrar. Que não existe nada nesse mundo, experiência nenhuma nesse mundo, relacionamento nenhum nesse mundo, dinheiro nenhum nesse mundo, sucesso nenhum nesse mundo, poder nenhum nesse mundo capaz de satisfazer a fome da nossa alma. É por isso que no verso 10, o Senhor vai nos lembrar: eu sou o Senhor, o Eterno, que te fez subir da terra do Egito, a terra dos deuses, dos deuses vazios. Eu tirei você de lá, porque aqueles deuses estavam esmagando você. Você estava carregando cestos pesados. Você estava adorando a deuses falsos e eles estavam tirando de vocês toda a energia e toda a alegria. Vocês eram escravos no Egito. Eu tirei vocês de lá. Agora venham a mim e abram bem a sua boca, porque eu vou satisfazer vocês. Aqui está o grande contraste. Aqui está a grande diferença. Os ídolos nos despedem com as mãos e as bocas vazias, com fome, com sede, com desespero. Mas Deus não, meus irmãos. Deus não, meus irmãos. Quando nós vamos ao Senhor, Ele nos farta, meus irmãos. Ele nos preenche, meus irmãos. Ele nos dá alegria que esse mundo não pode dar, meus irmãos. Ele nos dá a paz que esse mundo não pode dar. Ele nos dá uma alegria acima de toda alegria. Ele nos dá um propósito de vida para que a gente levante todas as manhãs que nada nesse mundo pode dar. Ele não nos abandona jamais. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, na alegria, na tristeza, na pobreza, na enfermidade, na dor, no sucesso, nas alegrias, nas festas, nos banquetes, nos momentos de luto, nos momentos de desespero, nos momentos de solidão, no momento onde você está rodeado de amigos, o nosso Deus sempre estará presente e o seu amor não falha. O convite de Deus para nós nessa manhã é para que a gente possa ir a Ele, se satisfazer nele. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas a gente precisa se lembrar que o Senhor, Ele é único. Essa ideia do Shema, desse Deus único, o ouve Israel, o Senhor vosso Deus é único. O único é errado. Errado no hebraico é muito importante, muito interessante, porque tem essa ideia de não ser apenas o primeiro. Porque Deus não é apenas a maior das satisfações desse mundo. Como se tivesse aqui uma estrutura hierárquica, e o número 1 para a nossa satisfação é Deus. A solução número 1 para os nossos problemas é Deus. A alegria número 1 para nós é Deus. Não é isso. Deus está dizendo, não é que Ele é o número 1, Deus está dizendo muito mais do que isso. O Senhor está dizendo que Ele é único. Não há satisfação em nenhum outro lugar. Ele é único. Ele é único. É por isso que a gente canta, a único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ele é único. Que o nosso amor por Deus o coloque nesse lugar de exclusividade. Mas o povo não ouviu. Mesmo Deus mostrando seus sinais, mesmo Deus libertando o povo da escravidão, tirando os cestos pesados sobre os lombos do povo, mesmo Deus advertindo o povo, dizendo que Ele é único, para que o povo não se deixe enfeitiçar pelos ídolos, mesmo Deus dizendo e prometendo, venha até a mim que eu vou satisfazer você, o que o povo fez? O povo não ouviu. O povo preferiu seguir outros deuses. Veja o verso 11 e o verso 12. Contudo, mesmo depois de todo esse discurso, contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis me obedecer. Olha a palavra dar ouvidos novamente. O acu, que significa se submeter à minha vontade, se inclinar para ouvir a minha voz e submeter. O povo foi rebelde, o povo não fez isso. O povo não se inclinou. O povo não quis ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque achava que Deus não estava com nada. Porque achava que eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. O meu povo não me deu ouvidos, Israel não quis me obedecer. Por isso, verso 12, por causa da sua desobediência, os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim que seguisse os seus intentos e os seus próprios desejos. Irmãos, essa aqui é a sentença mais terrível que um ser humano pode receber. Como resposta à sua rebeldia. Esse é o castigo pior que Deus pode dar a qualquer ser humano. E que castigo é esse? É deixar que esse ser humano rebelde siga o seu próprio coração. Seja entregue aos seus próprios desejos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 sobre o estado mental desses homens. Eu leio a partir do verso 16, que fala justamente sobre Deus entregando os homens às suas próprias vontades. O texto diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de Deus
pela injustiça humana, ou seja, esses homens são rebeldes. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus já se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que as pessoas são completamente indesculpáveis diante dele. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, olha, esse povo conhecia a Deus, meus irmãos, eles haviam sido informados da lei de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em densas trevas. Olha, um povo que conhece a Deus e agora se afasta deliberadamente dele. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o seu bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por ídolos confeccionados conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e também de répteis. Por esse motivo, por causa dessa rebeldia, por causa dessa idolatria, Deus entregou tais homens à impureza sexual, seguindo as suas vontades pecaminosas do seu próprio coração, para a degradação e desonra dos seus próprios corpos, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. Olha que sentença terrível que Deus dá ao coração de um homem rebelde. Deus não faz nada, simplesmente deixa que a pessoa possa ir e seguir o seu próprio caminho. Então o homem entregue a si mesmo, ele agora é escravo dos seus próprios prazeres. O C.S. Lewis vai dizer, justamente corroborando com tudo isso que nós falamos, que esse é o grande castigo de Deus, porque quando o homem insiste em não orar a Deus dizendo: Senhor, faça a sua vontade sobre a minha vida, Deus então, aí esse homem rebelde diz: tudo bem, se você não quer orar para que eu faça a minha vontade sobre a sua vida, então agora faça a sua vontade sobre a sua vida. Quando nós não queremos que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, Deus permite que a nossa vontade se cumpra sobre a nossa vida. E o resultado é certamente um desastre. Muito bem, caminhando para o final, quero aqui lembrar que esse salmo ele termina com um convite misericordioso de Deus. Verso 13 até o verso 16. Fala que esse homem foi entregue no verso 12 para seguir o próprio desejo de seus corações, mas agora Deus misericordiosamente convida o seu povo a voltar. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria os seus inimigos, voltaria minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Eu pessoalmente o faria. Aqui, irmãos, esse texto, esse salmo nos impõe nessa manhã uma escolha. O Tim Keller, num dos seus livros agora recente, falando sobre adoração, ele vai dizer o seguinte, que você não decide adorar. Veja, nós estamos falando de adoração o tempo todo hoje, não é? Nós estamos aqui adorando a Deus. A liturgia do nosso culto nos ordena isso. Cantar ao Senhor, salmodiar ao Senhor, tocar a trombeta. Ou seja, nós somos levados a adorar a Deus. E o Tim Keller vai dizer justamente isso sobre a adoração. Você não decide adorar.
Porque todo mundo adora alguma coisa. Irmãos, Deus criou a alma do ser humano, todo ser humano na face da terra é um adorador, todo ser humano é. Nós temos a necessidade de adorar algo acima de nós. Nós temos a necessidade de mirar algo mais elevado do que nós, mesmo que seja a nossa própria projeção, mesmo que seja o nosso próprio ego, mesmo que seja uma autoimagem completamente distorcida que nós fazemos sobre nós, mesmo que nós ocupemos o lugar de Deus, nós vamos sempre projetar a nossa adoração para algo que está além da gente. Porque a gente precisa de segurança e de esperança. O Tim Keller vai dizer, olha, todo mundo adora alguma coisa e você não tem escolha. A única que você pode escolher, a única coisa que você pode escolher, não é se vai adorar ou não, mas é o que você vai adorar. E nessa manhã, você que está me ouvindo aí, né, sentadinho, ou então aqui pelas câmeras, a grande questão que o Salmo nos impõe, que a palavra de Deus nos impõe é: a quem nós estamos adorando? Quem é que ocupa o centro da nossa vida? A quem nós estamos imitando? Se não imitamos a Cristo, a quem imitamos? Porque a gente imita. Quem ocupa o centro do seu coração e da sua vida? Onde você coloca a sua esperança? Quando você olha para o futuro, o que te dá segurança? O que você diz que se eu tiver agora, eu estarei seguro para o futuro? Quem é que te alegra? Se você responder essa pergunta, você vai saber a quem você está adorando. Um pensador cristão moderno disse justamente isso. E o Tim Keller também falou que Cristo passa a ser a única coisa que nós temos, quando de fato Ele, por sua graça e misericórdia, nos tira tudo e Ele se torna a única coisa que de fato nós temos. Que nessa manhã Deus possa tirar todos os nossos ídolos, assim como fez com Jó, por exemplo. Deus tire todas as nossas esperanças. Deus tire todas as nossas alegrias. Todas as falsas esperanças em relação ao futuro. Para que a gente possa se apegar apenas a Ele. E se a gente for ao Senhor, como o texto que nós lemos, Ele promete que estará lá. Que estará conosco. Lutará a nossa guerra, meus irmãos. E Ele diz que pessoalmente irá nos alimentar. A palavra do Senhor diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Inclinai os vossos ouvidos, não é? Me ouçam. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. Me obedeçam. Se convertam a mim. Abandone os ídolos. Deixem as ilusões. Os ídolos são vazios. Voltem-se para mim. E a vossa alma viverá. A vossa alma viverá. Quem garante isso é o Senhor, fonte das fontes. Feche seus olhos. Vamos orar. Examine o seu coração. A palavra do Senhor diz que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração.
Peça ao Senhor para que te sonde, para que te conheça. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã, menina, menino, irmão, irmã. O Senhor trouxe a cada um de nós aqui nessa manhã para que a gente seja lembrado daquilo que nós já sabíamos, que Ele é único, que Ele é único, que só Ele pode nos satisfazer. Ó, todos vós que têm de sede, vinde às águas. E você que não tem dinheiro, vinde comprai. Sim, vinde comprai. Sem dinheiro, pão e leite. Porque você gasta o vosso dinheiro naquilo que não satisfaz? Venham a mim e a vossa alma viverá. Ó Deus, nessa manhã, obrigado pela tua voz, obrigado por esse salmo bendito que nos faz centralizar novamente todas as nossas expectativas, toda a nossa esperança, toda a nossa segurança em Ti. Ó Deus, nós compreendemos que os ídolos são vazios, que eles não podem socorrer, que eles não podem livrar, que eles são enganosos, eles são infiéis. Ó Deus, mas nós nos voltamos para Ti, nos inclinamos para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós nos inclinamos, ó Deus, e nos colocamos em posição obediente para obedecer a Tua voz, Senhor. Nós abrimos a nossa boca para que o Senhor nos satisfaça, Senhor, para que o Senhor nos alimente com alimento sólido, com alimento real, não o alimento ilusório desse mundo, mas um alimento real, Senhor, que vem de Ti. Porque a nossa alma precisa ser nutrida, nós precisamos viver, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa visitar o seu povo com a verdadeira esperança que vem de Ti, com a verdadeira alegria que só o Senhor pode dar. Ó Deus, que a nossa alma esteja completamente apegada a Ti, Senhor. Que Tu sejas o único nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, o nosso coração, embora seja uma fábrica de ídolos, nessa manhã nós o entregamos a Ti. E te pedimos que o Senhor possa derrubar todos os altares, ó Deus, para que o nosso coração adore somente ao Senhor. Faça isso para a sua própria glória, faça isso na Betel, faça isso, ó Deus, na tua igreja, Senhor, para que o nosso culto não apenas individual, mas coletivo também, seja, Deus, em espírito e em verdade, e que Tu sejas o único centro. Faça isso, Senhor, nos ajude, assim como Asaf, compreender todas essas verdades, e que possamos por ela, Deus, receber da Tua vida e da Tua graça. Oramos assim no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Que a graça de Deus possa encher a nossa vida, a nossa semana, o nosso domingo. E até o próximo com a graça do Senhor. Eu não vou dizer para quando você sair para dar um abraço forte nos irmãos, mas pelo menos um cotovelinho, uma batidinha de mão, né? E vamos nos cumprimentar e que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos em paz.